Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, um fim de semana épico. Nadal, LeBron e Hamilton brilham e batem recordes. No Brasil, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes analisam a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para o Mundial do Catar. Aqui na Europa, Portugal empata com a França e segue líder do seu grupo na Liga das Nações. Isso e muito mais aqui no PB Desporto. Pedindo para você, antes de mais nada, se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas. Jorge Moraes e o início da seleção brasileira visando o Mundial do Catar. Olá, amigo do PB Desporto, estamos aqui de volta agora para falar mais uma vez sobre a nossa seleção brasileira. A seleção que estreou para a Copa do Mundo do Catar diante da seleção da Bolívia, uma fraquíssima seleção da Bolívia, e ganhou por 5-0. Poderia até ter feito um placar muito maior, que não seria exagero nenhum em relação ao futebol apresentado pela seleção brasileira e o futebol que foi apresentado pela seleção da Bolívia, que até veio para o Brasil com alguns jogadores considerados reservas lá na seleção boliviana. E agora, nesta terça-feira, a seleção brasileira vai enfrentar o Peru, lá em Lima. Um adversário mais difícil, um adversário que vem crescendo no futebol da região sul-americana, juntamente com a seleção da Venezuela. São duas surpresas dentro dos últimos 4, 5, 6 anos, com o crescimento desta seleção do Peru em relação ao futebol e a seleção da Venezuela também. O Brasil vai repetir a sua escalação, vai inclusive com Neymar e mais 10. O Neymar, que quase não joga contra a Bolívia, entrou em campo, foi o garçom da partida, dando quase que todos os passes para que o Brasil chegasse à vitória de 5-0. Contra a Bolívia ele não marcou e a expectativa gira agora em torno exatamente de uma apresentação do Neymar marcando gols dentro destas eliminatórias da Copa do Mundo para o Catar de 2022. O técnico Tite deixou bem claro que está plantando um alicerce forte, fazendo uma casa de tijolo, porque ele espera exatamente com essa fortaleza que o Brasil conquiste o primeiro lugar para a disputa da Copa do Mundo. Ele não quer nem saber de segundo, terceiro ou quarta vaga. Ele quer a conquista desta vaga como primeiro lugar para a disputa da Copa do Catar. Tá certo? Um forte abraço para você, Júnior, e até outra oportunidade aqui no PB Desporto. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Daqui a pouquinho, Antônio Manuel Góes também irá abordar essa estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para o Mundial do Catar em 2022. Mas a partir de hoje, aqui no PB Desporto, iremos dar mais ênfase, dar mais espaço a outras modalidades além do futebol. E nada como começar com um final de semana épico, o último final de semana em que 3 dos maiores astros do desporto mundial brilharam e quebraram recordes. Começando por LeBron James, na NBA, no basquetebol, ele que é o maior jogador nesse momento do basquetebol mundial, um dos maiores astros, um dos maiores jogadores em toda a história da NBA, e no final de semana ajudou a sua equipe, Los Angeles Lakers da Califórnia, a fechar a série em 4-2 diante do Miami Heat. Na final, os Lakers derrotaram o Miami Heat por 106-93. O LeBron, que com essa vitória do Los Angeles Lakers, ajudou a equipe a chegar ao número de mais conquistas na NBA por parte de uma equipe. O Los Angeles Lakers agora se igualou ao Boston Celtics com 17 conquistas na NBA. Ele que brilha não só nas quadras, mas é um líder fora delas na luta contra as desigualdades sociais, contra o racismo. No tênis, Rafael Nadal, 34 anos, o espanhol,
que nos últimos anos tem sempre também passado por muitas contusões, mas mesmo assim volta e volta sempre em grande estilo. Rafael Nadal, que conseguiu no final de semana, ao vencer por 3-0, um dos seus maiores rivais, o Novak Djokovic, o servo Djokovic, por 3-0, alcançando assim a sua 13ª conquista em Roland Garros, a sua 100ª vitória na França. Mais do que isso, igualou outro rival, o suíço Roger Federer, em 20 títulos no Grand Slam. Ou seja, Rafael Nadal vive um momento fantástico e com 34 anos ainda mostra que tem muito por oferecer ao tênis. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton, obtendo a sua vitória de número 91, a 91ª vitória na Fórmula 1 do piloto inglês, que assim iguala ao recorde de Michael Schumacher, também com 91 vitórias. O Lewis Hamilton venceu o GP de Eiffel em Nürburgring, na Alemanha, e assim conquista mais um grande feito nessa sua carreira brilhante. Mas vamos agora até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, também analisando a seleção brasileira. Como é que você viu essa estreia do Brasil, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Última sexta-feira, dia 9, não levei a sério o jogo da seleção brasileira contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa de 22. Depois de assistir em 2019 a desenvoltura do Flamengo de Jorge Jesus e do Santos de Sampaoli, bem assim este ano do Atlético Mineiro, agora dirigido pelo marrento argentino, além de Domenech Torrent a repaginar com propriedade o rubro-negro multicampeão, incomoda-me o mais do mesmo de Tite à frente do Screte da CBF. Para que ele convocou, por exemplo, Rodrigo Caio como reserva de luxo, zagueiro top de linha no poderoso Flamengo, se prefere preservar o aplicado, mas vez por outra notório vacilão Thiago Silva. Tite desdenha, entre outros aqui no país, o talento e a garra hercúlea de meu conterrâneo Marinho dos Santos, que superou uma quase crônica instabilidade emocional durante anos, com atuações de fulgurante renascimento desde a temporada que passou. Depois de Jorge Jesus, Sampaoli e agora outro hermano, Cudê do Internacional e até o recém-chegado catalão do Flamengo, eis que o bem-falante Tite volta à cena com suas coletivas professorais à imprensa e a recorrente prioridade por robustos sistemas defensivos, apesar da constelação de celebridades convocadas para o ataque, largando nas eliminatórias da Copa com enganoso 5-0 sobre a Bolívia, inexpressiva, para cujo enfrentamento um combinado pega na rua entre os melhores de nossa Série B, escalado pelo possante Argel Fuchs, com certeza estaria de bom tamanho. Afora a inquestionável qualidade técnica dos convocados, a maioria em atividade no futebol europeu, à frente o badalado Neymar deu sono àquele treino de ataque contra a defesa. Foi visível a mixórdia tática de nossa seleção, que noutros remotos carnavais impôs à Bolívia cipuadas de 10-1, 8-0, 8-1, etc, a perder de vista, cujo futebol, mais de meio século depois, pouco evoluiu. Limitada a fugazes façanhas da altitude de La Paz, até por conta da inépcia logística dos nossos cartolas, a Bolívia não é páreo para nossas equipes do Brasileirão. Pelo andar da carruagem, não se descarte, todavia, que a seleção brasileira de Tite, de esperado sucesso da Copa da Rússia, que não aconteceu, poderá repetir tal frustrante desempenho no Catar. Em 2018, perdemos para a Bélgica de Courtois, Hazard, Lukaku e companhia. Na próxima, tudo é possível. Poderemos nos deparar com outro bem treinado e surpreendente azarão europeu, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. E aqui na Europa, a seleção portuguesa foi até Paris no último final de semana e obteve um empate em 0-0 com a França. Com esse resultado, Portugal permanece na primeira colocação do grupo 3, com 7 pontos ganhos, mesma pontuação da França, só que nos critérios de desempate, Portugal permanece na primeira posição. E vale lembrar que a seleção portuguesa é a atual campeã dessa competição, indo em busca, portanto, do bicampeonato.
Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima! Yeah.